que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Santo Pai, graças te damos por esse domingo em que estamos aqui em sua casa, nessa data tão especial, onde uma vez mais e com maior ênfase nos lembramos e celebramos a sua vida, a vida do Senhor Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos. Que o Senhor nos avive a certeza da nossa própria vida eterna contigo. Conduz-nos aqui, ó Pai, nos dê todo o melhor entendimento dos altos céus. E assim, desde já, nós lhe agradecemos em o santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E ao longo de todos os tempos, em todos os países, em todos os lugares, em todas as eras, das mais remotas à atual, e se ainda tiver tempos futuros, continuará pelos tempos futuros, que a humanidade, com a falta de algo, a falta de alguma coisa que nós, a princípio, nunca sabemos explicar, mas todo mundo nasce com um desejo de algo que não entende bem o que é, mas a palavra de Deus diz que o próprio Deus plantou no coração de cada ser humano o desejo pela eternidade. Isso está na Bíblia. Cada ser humano que nasce, na verdade, ele tem um desejo por vida, ele tem um desejo por permanência, ele tem um desejo por ser perene, ainda que ele não consiga entender e expressar esse desejo, ou saber de onde vem esse desejo. Isso está arraigado em cada ser humano, em cada pessoa vivente, e isso desde sempre. Ao mesmo tempo em que, dentro de cada um de nós, pulsa o desejo pela vida, o desejo de ser perene, perene é aquilo que permanece, o desejo de continuar, nós ao mesmo tempo observamos a finitude da vida. A finitude da vida nos cerca. A finitude da vida está sempre a assombrar. A finitude da vida está sempre ao redor de cada um de nós. Os nossos trajetos daqui para ali, de lá para cá, a todo instante a gente passa ou por algum carro de alguma funerária, isso quando não moramos perto de uma. Vez ou outra ouvimos a notícia de que alguém conhecido faleceu. Às vezes é uma amiga, às vezes é um parente, às vezes alguém desconhecido no âmbito de relacionamento, mas você vê um noticiário. A finitude da vida, ela grita ao nosso redor também. E dentro de cada ser humano grita o desejo pela vida. Então cada ser humano, ao seu modo, ao longo de todos os tempos, as pessoas buscam algo que não sabem nem o que é, mas buscam. E nessa busca, criam sistemas, e nessa busca, elas entendem a existência de algum Deus, elas entendem a existência de alguma divindade ou de forças, sejam forças da natureza, sejam forças de sabedoria. O ser humano está a buscar algo o tempo inteiro, e daí vão surgir religiões. Sejam forças de sabedoria, o ser humano está a buscar algo o tempo inteiro, e daí vão surgir religiões, e daí vão surgir filosofias, e daí vão surgir desejos de poder, desejos de dominar, desejos de acúmulo. Na verdade, tudo o que se faz nesse sentido está brotando pelo desejo da eternidade que o próprio Deus plantou em cada ser humano, e cada um ao seu modo tenta gerenciar isso. Mas ao longo da história, massas e massas sem um direcionamento correto, mas ao seu modo tentaram e tentam, com suas dificuldades, com suas habilidades, com a maldade que é inerente a cada um que nascemos, com a maldade que é inerente
e a ela tentamos sufocar? Mas a cada um ao seu modo, em milhares e milhares de anos, tentou e tenta. Outros, entendendo ou não, desiludidos pela busca, pelo que seria o mais elevado, desiludidos pela busca que não deu retorno, daquilo que seria o máximo, o top, aquilo que se deseja alcançar, se conectar com esse poder maior. Então passam a querer se contentar com os prazeres humanos, com prazeres mundanos, com a riqueza do mundo, com o poder do mundo, com o acúmulo de posses, com o acúmulo de poder, com o subjugar aquele a quem se julga inferior ou mais fraco. Então, ao longo da história, muitos seres humanos também se tornaram absolutamente cruéis com o seu próximo. Mas para todos esses, a finitude da vida continuou ao redor. E ao seu momento, a finitude da vida também chegou a cada um desses. Por mais importantes que tenham sido, por mais poderosos que tenham sido, ao longo da história você encontra muita gente que com o poder da espada, ou com o poder financeiro, ou com o poder da inteligência e do conhecimento, conquistou grandes áreas, conquistou milhões de pessoas, subjugou a muita gente. Muitos ao longo da história se arrogavam ser o próprio Deus, eram considerados divindade e adorados como tal. Outros ao longo da história, mesmo não arrogando ser uma divindade, você vai encontrar gente que disse: o Estado sou eu. Tem um rei francês que falou: o Estado sou eu. E ao mesmo tempo nós encontramos muitos que podem não ter dito isso, mas se comportaram como tal, como sendo o poder absoluto. E tudo isso na busca por algo que não se sabe, não se consegue explicar. Mas para todos esses, por mais poderosos que tenham sido, a finitude da vida chegou para todos. Poderosíssimos, fortes, inteligentes, sábios aos olhos do mundo, riquíssimos, todos desceram a cova, todos viraram pó. E o que se observa é que de nada adiantou. Se a busca era por ser perene, de nada serviu. Ao mesmo tempo, muitos e muitos seres humanos, então, observando isso, e com o uso do mais elevado pensamento humano que se possa ter, entende: olha, eu vou buscar o extremo oposto. Vou viver uma vida de frugalidade. Vou me abster de luxos. Vou fazer o bem por aí. Vou ajudar. Vou ficar de boa. E assim eu vou elevar a minha alma e o meu espírito. Eu vou elevar o meu ser. Eu vou evoluir. E há muitos que vão por esse caminho. Humanamente olhando, é lindo e é maravilhoso. Ou não, se você olhar os detalhes, né? Mas esses detalhes não vamos abordar hoje. Mas parece muito bom. Só que a todos esses a finitude chega do mesmo jeito. E na verdade não encontraram aquilo que grita lá dentro, que grita em todos nós. Porque o berro da finitude é maior. É o berro da morte mesmo, do corpo, é maior. Aí nesse ponto parece que estão igualados. Aqueles que pela espada conquistaram, pela força,
pelo fuzil, pelo canhão, pelo míssil, pela bala. Aqueles manipulando a economia e aglutinando cada vez mais, aglomerando cada vez mais dinheiro, riqueza que se não consegue gastar por uma vida e nada o sacia. E aí a gente entende porque bilionários usando drogas, bilionários na prostituição, bilionários com depressão. Nesse instante, seja bilionário, seja um rei, é tão miserável quanto mais miserável dos mendigos que se possa ter. De alguém paupérrimo que não tem o teto, não tem nem a mesma roupa e acorda mal sem saber se vai comer ou não vai comer. E a todos esses a morte alcança de qualquer jeito. E a todos aqueles que tentaram e tentam, pela sabedoria humana, pelas filosofias, pela inteligência, se libertar de algo que não sabe explicar bem o que é, se libertar do pensamento do sistema, se libertar disso ou daquilo e se elevar. Veja que até aqui estamos falando muito do eu, o eu me elevar, eu evoluir, eu conquistar, eu me abster, buscando algo que não sabemos explicar. E ao longo de todas as eras, o Criador misericordioso, cheio de amor e pleno de paz, em todo o tempo assistiu e assiste a sua criação, e grande parte da sua criação, que nós fazemos parte, batendo cabeça e buscando, e buscando, e buscando, e muitos não encontrando. E desde sempre o Ser Supremo, Criador, o nosso Pai nos céus, observando a sua criação, desde sempre amou profundamente a cada ser desse, mesmo aqueles que foram os mais cruéis e terríveis da história. Por Deus eles foram amados profundamente. Mesmo para mim, e isso é muito estranho, e provavelmente é muito estranho para você, mas para Deus isso que para nós é estranho, ou a loucura da pregação, para Deus é a coisa mais natural e sábia e elevada, porque o amor dele é incondicional. E esse amor dele que esteve disponível para qualquer um desses, sejam os mais poderosos de força, de dinheiro, de poder político, ou o mais miserável, é o que continua hoje disponível para todo e qualquer ser humano, porque desde sempre o Criador soube que a humanidade por ela mesma não se elevaria, por ela mesma não evoluiria, por ela mesma não conquistaria a redenção, por ela mesma não conseguiria elevação de nada, ficaria só dando círculos, dando voltas. E quantos sistemas foram criados, de filosofia ou religiosos, com propostas a princípio parecendo boas, mas que ao fim passaram a ser apenas joguetes de manipulação, também para manipular e subjugar o próximo, e com isso criar castas dentro das religiões, dentro das filosofias, com seres que se arrogam maiores ou melhores, ou mais elevados ou mais sábios do que o outro. Sabe uma coisa triste? Paulo, quando escreveu isso aqui, é que ali nas igrejas também já estava assim. O cristianismo incipiente no começo, e já tinha divisões e gente se achando mais do que os outros. Não é à toa que o nosso Criador, vendo a sua criação batendo cabeça e no fundo querendo algo que nem ela sabe explicar, e ele sabia que é algo que só o próprio Deus poderia resolver. E é por isso que o próprio Deus vem ao mundo e se faz, é bonito, né? Um de nós. E se faz um de nós. Jesus sentiu fome como qualquer um de nós.
Jesus teve sede como qualquer um de nós. Jesus sentiu dores, se entristeceu e chorou como qualquer um de nós. Jesus foi refugiado, como nós aqui acho que não fomos. Fugiu para o Egito, né? Quando criança, quando ordenaram a matança lá dos primogênitos, não é isso? Foi um refugiado. Jesus, nascido e criado na periferia da periferia de um povo subjugado. Aí é muito a nossa cara, né? A periferia da periferia. Se fez um de nós. E veio mostrar a todos nós que aquilo que pulsa e grita e brota no coração do ser humano, às vezes no princípio como desejo sincero, mas que ao cabo acaba sendo uma tragédia, porque a maldade humana sempre acaba prevalecendo quando é por nós mesmos que tentamos. E ele vem e mostra que é possível. Mas esse possível que ele mostra é tão gracioso, é tão maravilhoso, que ele nos mostra que é possível se reconectar com essa coisa que a gente busca, com esse desejo pela eternidade, com esse desejo de elevação. Ele mostra que é possível se conectar e desfrutar disso, e melhor ainda, ele nos mostra que para isso nós não dependemos de nós mesmos. Pensa bem se isso não é maravilhoso. Você pode se conectar a Deus, você pode falar com Deus, você pode desfrutar de todas as bênçãos da graça e da sabedoria e do poder de Deus, e isso não depende de você, depende somente dele mesmo. Da nossa parte, a única coisa que é necessário é querer. O jugo de Jesus, ele é fardo, leve, suave. O jugo do Senhor não exige sacrifícios, nem o sacrifício de um animal, nem o sacrifício de se chicotear e andar de joelhos ou de se penitenciar, nem de sacrificar ofertas ou nada disso. Isso é um outro assunto. Os cristãos contribuem com a casa do Senhor, mas não como sacrifício. Contribui-se com alegria e fazendo valer o que tem promessas de prosperidade para quem o faz. Mas não é troca. É uma simples consequência de algo que já está dentro do ser humano. Então, nem mesmo a sacrificar no sentido financeiro, não somos chamados a sacrificar nada, isso não existe. A fé cristã é libertadora, porque Jesus veio e mostrou que podemos desfrutar do melhor dos céus, e isso não depende de nós mesmos, pois quando ali na cruz, no momento de máxima, de extrema dor e humilhação e vergonha, o mestre ainda pede ao Pai para que tenha um desejo de perdão pelas pessoas, pois não sabiam o que estavam fazendo. A humanidade bate cabeça sem Jesus Cristo. É bate cabeça, não sabe. E logo à frente ele fala uma frase que arrepia, a mim arrepia. E quando eu lembro dessa frase, eu sinto aquela, é uma coisa que dá na espinha. Com o tempo eu aprendi que é adrenalina isso aí. É uma pequena descarga de adrenalina. Eu tenho fé nisso. Foi quando ele disse, está consumado. Está consumado. Tudo o que havia de ser feito para a sua elevação, para a sua salvação, para a sua reconstrução, para o nascimento de um novo ser em cada um de nós. Tudo que necessitava ser feito, estava feito, acabou. Estava feito. Agora não depende mais de você.
Basta que apenas cada um de nós queira. E ali ele entrega a vida dele, entrega voluntariamente. Quem matou Jesus? Foi o Império Romano? Foram sacerdotes judeus? Ninguém teria feito nada se ele mesmo não se entregasse ali e deixasse rolar. Ele o fez por amor a cada um de nós. Para os judeus, seria um escândalo terrível, porque aqueles que por um momento eles entenderam que seria o seu Messias. Outro dia eu falava aqui, 5 dias antes, esse que agora estava crucificado entrava triunfal em Jerusalém. Triunfal e triunfante. Mas aos olhos humanos algo estava errado ali. Provavelmente algo de errado eles já viam. Por maiores que fossem os festejos, o Messias está vindo num jumento. Cadê o cavalo de raça pura? Seria uma primeira coisa. Mas por que eu estou dizendo que algo estaria errado aos pensamentos deles? Porque estavam todos envenenados pelas corrupções do mundo e pelo desejo, na verdade, de domínio político, financeiro, militar. Eles estavam contaminados por esse pensamento. E aí você veja que aqueles para quais o mestre veio, o renegam, e o renegam por quê? Porque não suportaram aquela mensagem de paz, de amor, de salvação, e que não é nada disso que vocês estão pensando, que a verdadeira riqueza é um coração transformado, a verdadeira riqueza é ir lá e dar comida para uma criança, a verdadeira riqueza é visitar quem está doente, a verdadeira riqueza é visitar quem está encarcerado, a verdadeira riqueza é dar um prato de comida a quem tem fome, a verdadeira riqueza é servir e não ser servido. E Jesus Cristo, o maior servo que a humanidade já teve. Então, para aqueles doidos que viram o mestre assim, aquilo era insuportável. Que não é nada disso que a gente quer. Eu quero ser servido, eu quero luxo, eu quero pompa e circunstância. Provavelmente pensavam assim, mas estava ali o maior dos maiores de todos os tempos vindo nos... Algo já deve ter batido, tem algo errado. E daí não é difícil entender como é que 5 dias depois você já tinha uma multidão gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Não entenderam nada. Foi um escândalo para eles. Como assim? Como assim o mais importante não é dinheiro? Como assim o mais importante não é poder? Como assim o mais importante não é pegar o Império Romano e quebrar com eles? Como assim? E para os gentios? Loucura! Que loucura! Os gentios olharem e falar: os seguidores daquele cara lá foi arrebentado, estraçalhado, foi moído de pancada, saiu zombado aí, atravessando parte da cidade, para ficar pendurado ali, junto a ladrões. Que vergonha! O pessoal segue a isso. Isso é um bando de doidos, loucos, loucos, loucos. Para uns escândalo, para outros loucura. E como que nós nos inserimos nisso? Porque nós somos aqueles, mas para aqueles que foram chamados. Então aqui nós enxergamos a verdadeira sabedoria de Deus. Que o mais importante é servir e não ser servido. Que o mais importante é confiar plenamente no Pai. O mais importante é saber que Jesus já fez tudo. E cabe a nós agora desfrutar aquilo que Ele já fez para cada um de nós. E essa alegria, se nós somos transformados assim,
naturalmente nós passamos a tentar agir como Jesus Cristo. E aí a gente tenta praticar o que é bom, a gente se abstém da mentira, a gente se abstém da avareza, nós vamos lá visitar quem está doente, vamos lá dar um prato de comida para quem precisa, nós vamos ser honestos em nossas transações, nós vamos ter palavras de bênção, de consolo, e não de maldição e de depredação para as pessoas. Mas vamos ter essas coisas como consequência daquilo que Jesus Cristo já fez dentro de cada um de nós. É consequência e não causa. Pois essa é a verdadeira sabedoria do alto. E cada um de nós já sabe também. E essa esperança se aviva a cada dia mais. Que a morte na cruz, nós sabemos que ali não se encerrou de fato a vida do Mestre. Mas foi um sacrifício humano feito de uma vez por todas para que a gente nunca mais tivesse que sacrificar nada. E ao terceiro dia, mas de sexta para no domingo não dá 3 dias, você teria que olhar como que eles contavam os dias. E é a forma de se dizer também. Ao terceiro, quando fala ao terceiro, você está contando a sexta como 1. O sábado segundo, provavelmente na madrugada, entre a madrugada e o amanhecer de domingo, você já tem o terceiro. Embora os judeus em si contavam os dias a partir das 6 da tarde. Então não há nenhum problema com ao terceiro dia. Não são 3 dias inteiros, mas é ao terceiro. Durante a madrugada, algo extraordinário aconteceu. Algo extraordinário aconteceu. E mesmo para aqueles que não têm ainda a fé que nós temos, é complicado tentar explicar. Porque você tinha ali um túmulo e um túmulo guardado por soldados. Um túmulo guardado. E você, sendo um chefe militar, colocaria que tipo de soldado para guardar um túmulo de alguém que causou tanto na região nos últimos 3 anos? Você não colocaria qualquer um. E você tem no registro da história a palavra desses soldados que não eram seguidores do Mestre, não tinham nada com isso, provavelmente não estavam nem aí com isso, e o mais certo é que fossem ultra competentes nas funções deles. Idôneos, o mais provável isso. Não se deve imaginar que colocaram qualquer um ali, porque o assunto era muito sensível. Mas algo extraordinário aconteceu, porque Jesus ressuscitou. Aleluia. E quando as mulheres chegam ali de manhã e o anjo fala com elas: porque buscas entre os mortos aquele que vive? Não se busca entre os mortos aquele que vive. Nós buscamos e nós temos a um Deus vivo, a um Cristo vivo. E nós pregamos a um Cristo crucificado, mas é um Cristo que vive e reina para sempre. E Ele ter ressuscitado é a certeza que eu tenho, que ao findar dessa vida, se Cristo não vier antes me buscar, e eu descer a terra, descer a sepultura, esse corpo, a minha alma, o meu espírito estará com o Mestre para sempre. Aleluia. E eu quero crer com todo amor, com todo carinho, que cada um de vocês também tenha vive e acesa essa certeza da vida eterna com Ele, pois foi para você que Ele morreu, pois foi por você que Ele também ressuscitou, para que hoje você apenas possa desfrutar de tudo que Ele já fez por nós. Essa é nossa fé. Isso nós celebramos também no dia de hoje. Está consumado. Cristo tudo já fez e Cristo ressuscitou. Cristo vive e nós viveremos para sempre com Ele. Glórias a Deus. Vamos orar. Pai Santo, graças a Deus. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai. Obrigado pelo seu sacrifício. Obrigado pela sua vida. Obrigado, ó Pai, pela vida que o Senhor concede a cada um de nós. Aviva a nossa fé, ó Deus. Nós cremos em Ti, cremos em todo o Seu poder, cremos na Sua obra vicária, cremos em Ti, ó Pai.
não nos deixe desviar nem para aqui nem para ali, ó Deus, mas que o Senhor mesmo nos faça seguir sempre um caminho reto, onde o Senhor é o nosso caminho, a nossa motivação e o nosso destino. Obrigado, ó Pai, nós lhe agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, glórias a Deus.